Olá, jovens, mais uma vez nós estamos para a nossa aulinha de Química Orgânica. Dessa vez é a classificação das cadeias carbônicas. Vamos lá. Tipos de cadeia carbônica. A existência de uma grande variedade de cadeias orgânicas nos obriga a classificá-las segundo alguns critérios, tá? Quanto ao fechamento da cadeia, quanto à disposição dos átomos, quanto aos tipos de ligações e quanto à natureza dos átomos. É extremamente importante vocês guardarem essas classificações. Vamos lá. Primeiramente, quanto ao fechamento da cadeia. A cadeia pode ser classificada como cadeia aberta ou cadeia fechada. E aí o vestibular vem e fala assim, como dificultar isso para os meus alunos? Tá? Eles podem usar o termo, ao invés de usar cadeia aberta, usar o termo acíclica. Ao invés de usar cadeia fechada, usar o termo cíclica. Tá? Então, são sinônimos. Tomem cuidado. Cadeia aberta é a mesma coisa que acíclica e cadeia fechada é a mesma coisa que cíclica. Então, ó, quanto ao encadeamento dos átomos, não sofre nenhum fechamento. Então, eu sei que parece ridículo, mas como eu sei que a cadeia é aberta? Eu sei que a cadeia é aberta quando ela não é fechada. Parece piada, mas é a melhor forma de explicar, tá? E vocês entenderem. Olha aqui, do lado. Cadeia fechada. Quando há fechamento da cadeia, formando um ciclo, tá? Olha só, a cadeia está fechada, formou um ciclo. Agora eu posso classificar como cadeia fechada. Aqui não tem esse ciclo, essa forma geométrica, é a cadeia aberta. Aberta e fechada. Então, ó, guardem. A cadeia pode ser aberta ou a cadeia pode ser fechada. Existe caso, não é muito comum no vestibular, mas se aparecer uma cadeia deste tipo aqui, ó, ela tem parte aberta e parte fechada. Se tiver a opção de você selecionar cadeia mista, pode selecionar, tá? Então existe o caso da molécula ter parte aberta e parte fechada, e a gente pode chamar de cadeia mista, ok? Agora, se não tiver a opção de cadeia mista, essa cadeia aqui pode ser considerada uma cadeia fechada e ramificada. Quanto à disposição dos átomos, a cadeia pode ser normal ou a cadeia pode ser ramificada. Ó, cadeia normal, nós temos de uma ponta a outra apenas carbonos, não tenho nenhum ramo de carbono saindo. Eu posso ter oxigênio, posso ter nitrogênio, tá? Eu só considero as ramificações se as ramificações forem com um átomo de carbono, como eu tenho aqui, ó. Eu tenho então uma cadeia carbônica e dessa cadeia principal está saindo um raminho com carbonos, tá? Nesse caso a cadeia é ramificada. Professor, se tiver um oxigênio saindo, se não for carbono, ignora, tá? Para eu classificar entre normal e ramificada, eu só posso olhar os átomos de carbono. Então vamos lá. Cadeia normal. Quando o encadeamento segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários. Ou seja, não tenho carbono saindo da cadeia principal, não tenho carbono terciário nem carbono quaternário. Cadeia ramificada. Quando na cadeia surgem ramos ou ramificações, se vocês preferirem. Além de carbonos primários e secundários, podem aparecer carbonos terciários e ou quaternários, tá? Então só considero ramificação se a ramificação for carbono. Se for um oxigênio aqui, eu não considero ramificação. Então essa é outra possibilidade. A cadeia pode ser normal ou a cadeia pode ser ramificada. Agora, quanto às disposições da ligação, a cadeia pode ser saturada ou a cadeia pode ser insaturada. Quando só existem ligações simples entre carbonos, e eu foco de novo, ó, entre carbonos, tá? Se eu só tiver ligação simples entre carbonos, a cadeia é saturada. Se tiver pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos, ela é insaturada. De novo, vou focar entre carbonos, tá? Eu tenho que analisar essa dupla ou essa tripla entre carbonos. Olha aqui. Nesse caso eu tenho uma dupla. Se você não prestou muita atenção, você vai falar assim, ah, mas essa cadeia aqui é saturada. E eu dou um puxão de orelha em você. Por quê? Essa dupla ligação
ela não está entre carbonos. Eu só considero insaturada se a dupla estiver entre carbonos. E aqui entre carbono e oxigênio. Portanto, aqui eu ignoro, tá? Portanto, essa cadeia é saturada. Só tem ligação simples entre carbonos. Agora, uma ligação dupla entre carbonos, uma ligação tripla entre carbonos, essas duas cadeias são insaturadas. Quando eu estava no lugar de vocês, em 2003, eu estava fazendo o terceiro colegial, 2003, eu precisava guardar essa informação. E eu tinha mania de criar algumas frasezinhas para me ajudar. E eu criei essa ideia, para mim funcionou, tá? Quem quiser adotar, fique à vontade. Essa cadeia, eu estou de saco cheio de ligação simples. Eu só tenho ligação simples entre carbonos. Estou de saco cheio, então eu tenho uma cadeia saturada. Ok? Guardando então qual é a saturada, você sabe, se tiver uma dupla ou tripla, é uma insaturada. Eu sei que parece idiota, mas funcionou para mim. Passando para frente aí. Adota aí quem ajudar. Então, posso classificar minha cadeia como saturada ou insaturada. Quanto à natureza dos átomos, a cadeia pode ser homogênea ou a cadeia pode ser heterogênea. Tá? Agora é o seguinte, quando que minha cadeia é homogênea? Tá? Quando eu não tenho heteroátomo. Quando minha cadeia é heterogênea? Quando eu tenho heteroátomo. Tá? Lembrando que a definição de heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Portanto, esse oxigênio aqui, ó, se aqui a gente considerar um hidrogênio, ele não é um heteroátomo. Por quê? Apesar de ser um átomo diferente de carbono, ele não está entre carbonos. Então, essa cadeia aqui, ó, não tem heteroátomo. Portanto, é uma cadeia homogênea. Tá? Não tem heteroátomo, cadeia homogênea. Aqui, o oxigênio está agindo como heteroátomo. Cadeia heterogênea. Aqui, o nitrogênio está agindo como heteroátomo. Cadeia heterogênea. Então, ó, se tem heteroátomo, heterogênea. Se não tem heteroátomo, homogênea. E heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Guarda então, cadeia homogênea ou a cadeia é heterogênea. É importante entender que essas quatro classificações que a gente acabou de ver, tá, são independentes. Isto é, uma não exclui as outras. Por exemplo, esta cadeia que nós temos aqui, ó, se eu fosse classificar, é uma cadeia aberta. Ela também é normal, ou seja, não tem ramificações. Ela é saturada, porque só tem ligação simples entre carbonos. E ela é homogênea, porque não tem heteroátomo. Então, tem as quatro classificações. Uma mesma molécula. É isso que eu quis dizer lá em cima, ó. Tá? As classificações independem umas das outras. Portanto, ela tem as quatro classificações. O que ela não pode ser é saturada e insaturada ao mesmo tempo. Tá? Ou homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. Isso ela não pode. Ou ela é aberta ou fechada, ou ela é normal ou ramificada, tá? Ou saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Nesse caso aqui, ó, como que eu vou classificar? Eu tenho quatro opções de classificação. Tá? Nesse caso, ela é aberta, ela é ramificada, porque tem aqui ó, um carbono terciário, tem um raminho de carbono saindo. Ela é insaturada, porque tem uma dupla ligação entre carbonos. E ela é homogênea, porque não tem o heteroátomo. Agora nós temos essa molécula aqui, ó. Olha, tem um enxofre entre carbonos. Opa, lembra disso? Se tem um átomo diferente de carbonos entre carbonos, significa que ele é um heteroátomo, portanto minha cadeia é heterogênea. Só tenho ligação simples, portanto ela é saturada. Eu tenho uma ramificação, tá? Um carbono saindo ó, da cadeia principal, portanto ela é ramificada e também ela é aberta. Próxima. Essa molécula aqui ó, apresenta uma parte fechada, em sua grande maioria é uma parte fechada, por isso que eu classifico como cadeia fechada, ou se vocês preferirem, o termo cíclica. Ela é ramificada porque eu tenho um raminho saindo da cadeia principal, ó. Esses dois carbonos saindo é uma ramificação, por isso que cadeia ramificada.
Ela é insaturada porque tem uma dupla ligação entre carbonos, tá? E ela é homogênea porque não tem heteroátomo. Agora, como deixar isso um pouco mais difícil? Porque eu sei que está fácil. Como deixar isso mais difícil? Eu posso juntar o termo cíclica com uma cadeia homogênea. Então essa cadeia também é classificada como homocíclica. Vamos para a próxima. Essa molécula aqui, ó, é uma molécula com cadeia fechada, tá? Ela é heterogênea, tem um oxigênio entre átomos de carbono. Ela é insaturada porque tem uma dupla ligação. E ela é normal porque não tem ramificações, ou seja, carbonos saindo da cadeia principal. E da mesma forma que eu tinha a cadeia homocíclica, eu também tenho a cadeia heterocíclica. É uma cadeia heterogênea, tá? Em formato de ciclo. Portanto, é uma cadeia fechada com heteroátomo. Agora, eu também tenho uma classe de compostos chamados compostos aromáticos. Tá? Então, tudo que a gente viu aqui foi as moléculas alifáticas. Então, as moléculas alifáticas eu posso dividir em normal ou ramificada, aberta ou fechada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Essa é a classificação para as moléculas alifáticas. Agora a gente vai falar das moléculas aromáticas. Dentre as numerosas cadeias cíclicas que aparecem na química orgânica, uma das mais importantes é a que se denomina núcleo ou anel benzênico, nome proveniente do composto mais simples que apresenta este anel, o benzeno. Tá? O benzeno tem várias formas de ser representado, mas ele é um átomo, ele é uma cadeia com 6 átomos de carbono com duplas ligações alternadas, representado dessa forma. Não é muito comum aparecer, mas dessas duas outras formas é o que costuma aparecer mais no vestibular. Tá? Lembrando, então, cada vértice representa um carbono, tá? Duplas alternadas significa que tem um hidrogênio em cada uma das extremidades. E esse ciclo aqui no meio significa que são duplas alternadas. Interessante no composto benzeno é que essas duplas elas não ficam paradas, elas se movimentam. Tá? Então, uma forma de representar esse movimento é esse ciclo aqui. Fechou? Então, guarda a estrutura do benzeno, guarda a fórmula dele, C6H6. O anel benzênico forma os denominados compostos aromáticos, que subdivide em compostos aromáticos mononucleares ou mononucleados, quando contém apenas um núcleo benzênico, ou compostos aromáticos polinucleares, quando contém 2 ou mais anéis benzênicos. Tá? Então aqui, ó, composto aromático porque tem um benzeno e é mononuclear porque só tem um anel benzênico. Mesma coisa aqui, ó, composto aromático porque tem um anel benzênico e como só tem um, ainda é mononuclear. Mas e esse pedaço aqui? É só um composto aromático com uma ramificação. Agora aqui, ó, compostos polinucleares. Eles podem ser isolados ou condensados. Vamos ver os isolados primeiro. Compostos aromáticos polinucleares isolados. Eu tenho 2 anéis aromáticos, por isso polinucleares, 2 ou mais polinucleares. Só que eles estão separados, portanto isolados. Esse é o termo que eu uso. Agora, os polinucleares condensados, quando os anéis possuem átomos de carbono em comum, ou seja, quando eles estão grudados. Esse daqui, ó, é o naftaleno e esse é o fenantreno ou fenantraceno. Tá? Perceba que os núcleos benzênicos estão grudados. O número de compostos aromáticos conhecido é tão grande que praticamente determinou dentro da química orgânica uma nova divisão, denominada química dos aromáticos. Disso resulta outra classificação muito comum que divide os compostos orgânicos em compostos alifáticos, os que têm cadeias abertas, os compostos alicíclicos, os que têm cadeias cíclicas que não sejam anéis benzênicos, então cadeias fechadas que não tiverem benzeno são conhecidos como alicíclicos. Tá? É a mistura de alifático com cíclicos. E os compostos aromáticos são os compostos que têm o benzeno. Muitos autores tratam dessa seguinte forma, ó. Os compostos alifáticos são os não aromáticos e os compostos aromáticos possuem anel benzênico. Essa é a classificação mais correta. Nós temos aqui, ó, compostos alifáticos são os de cadeia aberta. Compostos alicíclicos são os compostos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada, mas não aromáticos. E os compostos aromáticos
Essa daqui é uma das possibilidades, segundo alguns autores, porém essa é a que costuma aparecer mais. Tá? Alifáticos são todos não aromáticos e os compostos aromáticos são todos que possuem anel benzênico. Vamos para o próximo. Agora eu preparei para vocês um resumão. Evidentemente, são ainda muito comuns os compostos mistos, como por exemplo esse daqui, ó. Esta cadeia corresponde ao composto aromático com ramificação. Tá? Essa ramificação é a ramificação alifática. Se eu fosse classificar, classificaria como composto aromático, tá? Porque é o mais comum que aparece nos exercícios de vestibular. Se tem o anel benzênico, é um composto aromático. Vamos lá. Esta cadeia aqui, ó, é uma cadeia aberta, tá? Também chamada de acíclica, ou, se você quiser colocar de forma geral, alifática. Tá? Cadeia fechada ou cadeia cíclica. Tem o heteroátomo? Cadeia heterogênea. Não tem heteroátomo? Cadeia homogênea. Tem uma dupla ou tripla ligação? É insaturada. Não tem dupla ou tripla, ou seja, só tem ligação simples entre carbonos? Cadeia saturada. Eu tenho uma ramificação, ou seja, um carbono saindo da cadeia principal? Sim, então é ramificada. Se eu não tenho carbono saindo da cadeia principal, ela é normal. Eu tenho, então, o núcleo benzênico, cadeia aromática. Não tenho núcleo benzênico, a cadeia é conhecida como alifática, ou, se vocês preferirem, nesse caso, alicíclica. É alifática e fechada, e cíclica. Vamos testar, então, ó. E esse esqueminha está na sua apostila, tá? Quem quiser ter depois lá para estudar, para não precisar ficar abrindo o arquivo, fique à vontade, meus queridos. Eu vou fazer com vocês um teste, tá? Vamos lá. Essa cadeia aqui, ela é aberta, tá? E aqui, cadeia, vamos lá? Espero que vocês tenham respondido, porque seria muito estranho vocês virem esse vídeo e eu ficar esperando vocês responderem e vocês não responderem. Essa cadeia é cadeia fechada, tá? Agora, nós temos uma cadeia, ela tem ramificação? Não, então é uma cadeia normal. E aqui embaixo, tem uma ramificação, então essa cadeia é uma cadeia, espero que vocês tenham respondido, ramificada. Agora, eu tenho aqui uma cadeia normal e uma cadeia fechada, mas ambas só têm ligação simples. Então, eu poderia falar que é uma cadeia aberta e saturada. O exemplo que a apostila te dá, saturada. Aqui, ó, dupla ligação, tanto na parte cíclica quanto na parte que está aberta aqui, ó. Provavelmente ele queria mostrar pra gente que aqui apresenta uma molécula insaturada. Aqui eu tenho um heteroátomo e um heteroátomo. A apostila trouxe para vocês, então, uma cadeia heterogênea. Isso aqui é interessante, ó. Apresenta heteroátomo. Os principais heteroátomos: o oxigênio, na maioria das vezes, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. São os principais heteroátomos. Então, de novo, são os principais, não os únicos, tá bom? Vamos lá. Essa cadeia aqui é homogênea. Mas esse oxigênio aqui, ele não está entre carbonos, tá? Por isso que é homogênea. Aqui é o anel benzênico, núcleo benzênico. Essa cadeia aqui é fechada, tá? E este último é uma cadeia mista, parte fechada e com uma ramificação. Exercicinhos para a gente brincar agora, ó. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Essa cadeia carbônica é classificada como? Vamos lá. Acíclica. Sim, acíclica. Perfeito. Ela não é fechada, ela é aberta, acíclica. Ela tem ramificações, portanto, ramificada. Tem dupla ligação entre carbonos, insaturada. E não tem heteroátomo, por isso é homogênea. Melhor alternativa? Alternativa B. Agora aqui, ó. Exercício. O citral, composto de fórmula tananã, 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 tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aroma cítricos. Sua cadeia carbônica é classificada como? Vamos lá.
Deixa eu ver. Não tem heteroátomo, então é homogênea. Tem dupla ligação entre carbonos, é insaturada. E tem ramificações, ou seja, carbonos saindo da cadeia principal. Então ela é homogênea, insaturada e ramificada. Melhor alternativa, alternativa A. Próximo exercício. O ácido adípico. Matéria-prima para a produção de nylon apresenta a cadeia carbônica. Vamos lá. Ah, professor, é insaturada. Não. Essa dupla ligação não está entre carbonos. Portanto, entre carbonos só tem ligação simples, portanto é saturada. Ela é homogênea porque não tem heteroátomos. Ah, e o oxigênio? Não está entre carbonos, portanto ela é ainda homogênea. Não tem ramificação. É uma cadeia normal. Saturada. Homogênea e normal. Alternativa correta, alternativa D. Próximo. Quando uma pessoa leva um susto, a suprarrenal produz uma maior quantidade de adrenalina, que é lançada na corrente sanguínea. Analisando a forma estrutural da adrenalina, podemos concluir que a cadeia orgânica ligada ao anel aromático, então, ó, eles não querem a molécula inteira, só quer esse pedacinho ligado ao anel aromático, tá bom? Ignora tudo que tiver para cá. Então vamos lá. Nesse pedacinho, eu tenho um átomo diferente de carbono entre carbonos, então esse pedacinho aqui é heterogêneo. Só tem ligação simples entre carbono, normal. Esse pedacinho também é aberto. Então, vamos ver. Saturado, heterogêneo, normal e aberto. Aberto, saturado e heterogêneo. Alternativa correta, alternativa B. Exercicinho aí, ó. Esta questão refere-se à bixina, substância de cor vermelha presente no urucum. A cadeia carbônica da bixina é... Vamos ver, tem duplas ligações entre carbonos, é insaturada e tem ramificações, e então é ramificada. Melhor alternativa, alternativa B. Vamos lá. Acima está a foto da molécula de pentaceno e a seguir representação de sua forma estrutural. A gente fez um exercício parecido com esse na aula passada, tá? Vamos lá então. Vamos considerar. Vou colocar então os átomos de carbono na molécula. Coloquei os átomos de carbono e hidrogênio. Agora a gente vai julgar item por item. É uma molécula que apresenta a cadeia carbônica aromática polinuclear? Sim, a cadeia carbônica é aromática porque tem um núcleo benzênico. É polinuclear porque tem pelo menos 2 núcleos benzênicos. Verdadeiro. 2. Sua fórmula molecular é C22H14? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de hidrogênio. Eu gostaria que vocês treinassem em desenhar essas estruturas aromáticas, tá? O naftaleno, o antraceno, esse daqui, tá? O pentaceno. Porque é difícil vocês conseguirem colocar as duplas alternadas, por isso que eu gostaria que vocês treinassem, tá? Ó, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Fiz essa, vamos fazer a outra, ó. Se aqui tem uma dupla sim, então é dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Agora vamos pra cá. Se aqui tinha uma dupla sim, então aqui a próxima é dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Beleza? Aqui não tinha uma dupla, então essa não, essa sim. E assim por diante. Vão treinando, porque é muito comum aparecer esse tipo de exercício no vestibular. Ele te dá o composto aromático e pede para você dar a fórmula molecular. Treinem, 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 então. Item 3. O pentaceno poderá ser utilizado na indústria eletrônica? Se você ler o texto, ele vai falar que sim, ele pode conduzir, tá? Pode fazer dispositivos eletrônicos a partir dele. Então, verdadeiro. Item 4. Os átomos de carbono na estrutura acima possuem somente ligações simples? Não, eu tenho ligações duplas. Lembrando que essas ligações duplas,
tá? Elas têm um nome. Uma delas é sigma e a outra é pi. Enquanto a ligação simples é só uma ligação sigma. Guarda essa informação também. A gente viu lá na primeira aula de química orgânica e a gente costuma esquecer, mas pode aparecer no vestibular também. Vamos lá. O propanoato de metila, representado a seguir, apresenta a cadeia carbônica. Vamos lá. Alifática? Sim, mas ela tem um heteroátomo. Então eu colocaria que ela é heterogênea. Só tem ligação simples entre carbonos, saturada. E é normal. Cíclica, não, saturada, heterogênea. Heterogênea, saturada, normal, alicíclica, alifática, perfeito, normal, perfeito, saturada, perfeito, e heterogênea. Então vamos ver se a gente consegue achar o principal componente do óleo de rosas é o geraniol, de fórmula estrutural. Essa substância tem cadeia carbônica. Vamos classificá-la. Vamos lá. Ela é aberta, perfeito. Ela é insaturada, porque tem duplas ligações entre carbonos. E é ramificada. Será que tem alguma alternativa que fala isso? Aberta, insaturada e ramificada. A alternativa correta é a alternativa E. Pode ser heteroátomo numa cadeia orgânica. Aqui você tem que lembrar quantas ligações os átomos fazem. Não pode ser heteroátomo porque só faz uma ligação. Mesma coisa para o flúor, mesma coisa para o cloro, mesma coisa para o iodo. Portanto, o único elemento que pode ser um heteroátomo aqui é o oxigênio. Perfeito? Próximo. Qual das cadeias carbônicas está classificada incorretamente? Isso aqui é uma cadeia normal? Sim, não tem ramificações, não tem átomos de carbono saindo da cadeia principal, portanto ela é uma cadeia normal. Aqui, cadeia homogênea, eu não tenho heteroátomo. Sim, verdadeiro, uma cadeia homogênea. Ela tem ramificações aqui, mas ela é homogênea, verdadeiro também. Próximo. Cadeia heterocíclica é uma cadeia fechada com... Olha, é heterocíclica sim, tem um heteroátomo aqui ó, entre carbonos e a cadeia fechada, é heterocíclica. Essa cadeia é alicíclica? Não. Lembrando que o termo alicíclica é uma cadeia fechada, por isso cíclica, e ali vem de alifática, significa não aromática, tá? E essa molécula aqui, ó, ela é aromática, tem um anel benzênico. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Próximo. A caprolactama, matéria-prima para a fabricação do nylon 6, apresenta fórmula estrutural. A cadeia carbônica da caprolactama pode ser classificada corretamente como: ela é fechada, tá? Então ela é cíclica, ela tem um heteroátomo, cíclica, tem um heteroátomo, só que só tem ligação simples entre átomos de carbono. Então ela é saturada. Será que tem alguma alternativa que fala isso? Cíclica, sim. Saturada, sim. Heterogênea, por causa do nitrogênio. Perfeito. Essa foi nossa aulinha sobre classificações das cadeias carbônicas. Tá? Façam os exercícios tarefa, a gente já fez aqui alguns. Tá? Mas não deixem de estudar. Está cada vez mais comum aparecer exercícios com classificação das cadeias carbônicas. Eu só vou enrolar mais 30 segundos, porque vai dar 30 minutos certinho nossa aula, tá? Então aquele beijo, abraço do professor André, até a próxima semana e tchau! Calma, faltam 10 segundos ainda. 9, 8, brincando pessoal, tchau, tchau.